E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com a correção das questões de matemática da Emater do ano de 2018. Se você não é nosso inscrito, inscreva-se no canal, isso vai me ajudar muito. Muito obrigado também para a galera que no vídeo anterior comentou lá, falou que a aula estava muito legal, gostou da correção. Fico muito feliz em saber que estou ajudando vocês. Teve um cara que também mandou uma mensagem lá no Instagram, @ciênciaexata, beleza? Se você também não segue o canal lá no Instagram. O cara escreveu o seguinte, que a gente fez aí as questões, principalmente as questões de raciocínio lógico, que ajudou bastante. Isso aí me deixa muito feliz mesmo em saber que o nosso trabalho está ajudando vocês. Muito obrigado, galera. Vamos que vamos. Vamos lá, questão 26. O valor de m para que a função quadrática dada por f de x tenha valor mínimo na abscissa x igual a menos 1 é: se x igual a menos 1 entra na função e sai o valor mínimo, então nós temos que o x ele é o x do vértice, né? Lembrando das fórmulas, o x do vértice menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o máximo ou mínimo, menos delta sobre 4a. Uma revisãozinha, o x do vértice é o valor que entra para me dar o máximo ou o mínimo. O máximo ou mínimo depende do sinal do a, né? Do coeficiente a. Mas enfim, bem tranquilo, então o x do vértice é menos b sobre 2a. E ele disse que esse x do vértice é o menos 1. Menos 1. Como ele está querendo descobrir quanto é o valor de m, perceba que eu vou encontrar o m ali, né? Eu vou encontrar o m, porque eu tenho b, certo? Então, menos, quem é o b? O b é 4. Então, menos 4 sobre 2a, 2 que multiplica o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, é m menos 3. m menos 3. Certo? Então, assim, resolvendo essa equação, vamos encontrar o valor de m. Então, nós temos ali o menos 1 e o menos 4, o menos dos dois lados da equação. Vamos simplificar isso multiplicando por menos 1. Então, multiplicando por menos 1 nos dois lados da equação, nós temos 1, continuando aqui em cima, ó, 1 é igual a 4 sobre 2, que multiplica m menos 3. Claro que dá para dividir 4 por 2 ali também, né? 4 por 2 dá 2, então 1 é igual a 2 sobre m menos 3. Multipliquei cruzado, então m menos 3 vezes 1 é m menos 3, que é igual a 2. Então aqui o 3 está subtraindo, passou somando, então 2 mais 3, 5. O m é igual a 5. Alternativa B. Vamos agora à questão 27. Eu conferi essa aqui antes. Eu gravei aqui, na realidade eu estava gravando e não estava gravando. Não sei se você me entende. Eu achei que estava gravando e não estava. Então 26, alternativa B. Isso mesmo. Vamos agora à questão 27, que é um pouquinho mais apimentada. Olha só o que vocês estão me arrumando. Olha que encrenca. 27. O intervalo de números reais que contém todos os pontos do domínio da função logarítmica f de x igual a log de menos x ao quadrado menos x mais 6 na base x mais 1 é dado por... Lembrando, né, que quando nós temos um logaritmo, uma função logarítmica, a condição de existência é que a base tem que ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser positivo. A base tem que ser positiva e diferente de 1. O logaritmando tem que ser positivo. Então vamos primeiro com o logaritmando. Então, que é o menos x ao quadrado, menos x mais 6. Ele tem que ser positivo, então tem que ser maior que zero. Vamos chamar essa equação de 1. Aliás, essa inequação, né? Não é uma equação, porque o sinal ali não é de igual, então é uma inequação. A outra condição é
que a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, x mais 1 tem que ser positivo, maior que 0. E também tem que ser diferente de 1. Então, essa é a nossa segunda condição. Vamos lá, vamos trabalhar com a resolução dessas inequações. Então, ali trabalhando com a primeira, nós temos menos x ao quadrado, menos x mais 6 maior que 0. Para resolver a inequação do segundo grau, nós temos que calcular as raízes da equação, né? Da equação, no caso, igualando ali o lado esquerdo a 0. Então, se eu encontrar as raízes, eu consigo saber para quais valores de x ali nós vamos ter que a função será positiva, né? Então, vamos lá. Se você nunca fez isso, pode ser que você estranhe a minha resolução, mas não é nada demais. Acompanhe só. Então, calcula as raízes. Então, vamos achar o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. Você até poderia multiplicar por menos 1, mas eu não vou fazer isso. Eu prefiro resolver do jeito que está aqui mesmo. Então, b ao quadrado. O b é menos 1, né? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 6. Delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, o delta é igual a 1 com 24, 25. Calculando as raízes, agora o x1 e o x2, né? Vamos utilizar x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Já substituindo, menos b, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, já vamos deixar o resultado, é 5 sobre 2 vezes a. O a é menos 1, 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter ali o seguinte, né? Menos vezes menos mais. Cuidado, hein? Não posso pegar aquele sinal de menos e cancelar com aquele sinal de menos, porque nós temos ali um mais e menos ali nos atrapalhando. Se estivesse só multiplicando, não teria problema. Enfim, vamos resolver menos vezes menos mais, né? Então, nós temos menos vezes menos mais. Então, 1 mais ou menos 5 mais ou menos 5 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, calculando agora o x1 e o x2, nós temos o x1, 1 mais 5 sobre menos 2. Então, 1 mais 5 é 6, dividido por menos 2 dá menos 3. Esse é o x1. O x2, vou fazer de outra cor aqui, x2, então é 1 menos 5 dividido por menos 2. 1 menos 5 é menos 4. Vou colocar aqui menos 4 dividido por menos 2. Menos por menos dá mais, né? Então, x2 é igual a 4 por 2, 2. Achei as raízes. Vamos guardar essas respostas aqui, tudo bem? x1 igual a menos 3 e o x2 igual a 2. Depois você já vai ver o que eu vou fazer com essas raízes. Nós vamos resolver a inequação depois, tudo junto aqui. Vamos agora com a segunda condição, que é x mais 1 maior que 0, fazer aqui embaixo, x mais 1 maior que 0 e o x diferente de 1. Então, na segunda, o x mais 1 maior que 0. Essa bem tranquila, né? Então, o x tem que ser maior mais 1, ficou do outro lado, menos 1. E o x também tem que ser diferente, x mais 1 tem que ser diferente de 1, né? Passou mais 1 para o outro lado, ficou 1. Então, tem que ser diferente de 1. Aquele mais 1 ficou menos 1. Então, tem que ser diferente de 1 menos 1, 0. Muito bem, o que nós vamos fazer em seguida? Vamos voltar à nossa primeira condição, que dizia o seguinte, né? Que o nosso logaritmando, que é o menos x ao quadrado menos x mais 6, ele teria que ser positivo. Então, para quais valores de x nós temos que a função ela será positiva?
Então, quais valores ali de x que entram na função que sempre o resultado dela será positivo? Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte gráfico. Nós temos que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Como A é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Então, lembrando o seguinte, abaixo ali, o y abaixo da origem é negativo e acima da origem é positivo. Seria igual a zero quando corta em x, né? Então, a gente tem ali uma bolinha aberta, lembre-se dos intervalos reais, né? Uma bolinha aberta se o x1 é igual a menos 3 ou se o x2, né? Ou se o x é igual a 2. Se o x é igual a menos 3 ou se o x é igual a 2. Então, nós já temos a solução da nossa inequação ali. Qual que é a solução, afinal? Se o x estiver à esquerda de menos 3 ou à direita de 2, se o x for menor que menos 3 ou maior que 2, sempre nós teremos ali que a função será negativa, né? Ela será igual a zero para o x igual a menos 3 ou x igual a 2. E ela será positiva para valores entre menos 3 e 2. Então, para valores de x entre menos 3 e 2, nós temos a função, então, ela sempre será positiva. E é o que nos interessa, né? O que nos interessa aqui, então, é esse intervalo. Então, vamos representar ele aqui. Então, nós temos o menos 3 e o 2. Então, na primeira condição, esse é o intervalo que nos interessa, né? A função sempre assumirá valores positivos para o x entre menos 3 e 2. Da segunda solução, nós vamos ter o seguinte intervalo. Então, os resultados possíveis para o x, na minha segunda condição, primeiramente nós devemos ter que o x mais 1, que é a nossa base, ela tem que ser positiva, e para isso o x tem que ser maior que menos 1. Então, vamos colocar o x sendo menos 1 ali no nosso intervalo, né? Então, o x tem que ser maior que menos 1 e ele tem que ser também diferente de zero. Então, temos que destacar o zero ali também, né? Então, temos que colocar o zero ali. Ele não pode ser zero, então eu vou colocar uma bolinha aberta no zero. Pode ser qualquer valor à direita de menos 1, né? Com exceção do zero. Então, vamos destacar aquela região. E agora é só fazer a interseção dos dois intervalos. Então, o que é comum ali para os dois intervalos, então fazendo a interseção do primeiro intervalo com o segundo, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui não é comum aquele lá de baixo. Essa região à esquerda, né? De menos 1 ali em cima. E aqui, essa região à direita do 2 lá embaixo também não é comum. Então, o que é comum? Valores entre menos 1 e 2, né? Então, vamos colocar ali valores entre menos 1 e 2, porém, o zero cai fora, né? Não pode ser zero. Então, é essa região aqui. E agora é só escrever o intervalo. Então, o x pode ser qualquer valor, desde que ele esteja entre menos 1 e 2, né? Então, o x ele tem que estar entre menos 1 e 2. E ele tem que ser diferente de zero. O x tem que estar entre menos 1 e 2 e tem que ser diferente de zero. Nós temos essa alternativa ali, menos o x entre menos 1 e 2 e diferente de zero. Questão um pouco complicada, né? Então, o x ele está entre menos 1 e 2 e não pode ser zero. Alternativa D. Vamos só conferir o nosso gabarito, como de costume, né? 27D. De fato, né? 27D. Agora vamos à questão 28.
28. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que é possível formar utilizando todos estes algarismos é. Muito bem, os números que eu vou formar devem ter 3 algarismos distintos e, além disso, eles têm que ser pares. Números pares de 3 algarismos distintos. Como os números que eu vou formar, eles devem ter 3 algarismos distintos, então eu vou completar 3 espaços aqui, né? É legal você fazer isso aqui num tipo de problema como esse. Nós temos ao nosso dispor os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Você sempre começa na casa mais restritiva. Então, nesse caso, é a última casa, né? Porque o número ele tem que ser par. Se o número ele tem que ser par, então ele pode terminar em 0, 2 ou 4, né? Para o número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, mas eu não tenho o 6 nem o 8 aqui. Então, meu querido, eu posso utilizar o 0, 2 ou 4. Eu tenho 3 números ao meu dispor. Por exemplo, eu escolhi o número 4. Como eu já escolhi o número 4, eu não vou poder utilizar o número 4 mais. Então, vamos riscá-lo aqui. Na primeira casa, eu posso utilizar 1, 2, 3, 4, 5 números, né? 5 números. Júnior, não são 5 números. Não posso começar por 0, né? Porque senão o número não vai ter 3 algarismos, né? Por exemplo, o número 0, 12 é 12. Não pode começar por 0. Então, nós vamos acabar com esse problema do 0, descontando aqui os que nós vamos contar a mais. Ignore isso por enquanto. Por enquanto, vamos ignorar o fato que não pode iniciar por 0. Então, pode começar por 0, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números ao nosso dispor. Por exemplo, eu escolho o número 1. Não posso escolher o 1 mais, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 números ao meu dispor para a próxima casa, né? Pelo PFC, princípio fundamental da contagem, nós temos 5 vezes 4 vezes 3, 60. Porém, aqui eu estou contando a mais, né? Porque eu estou contando os números que são pares de 3 algarismos distintos iniciados por 0. E não pode começar por 0, né? Lembre-se que eu ignorei aqui. Então, vamos descontar. Vamos contar quantos são os pares distintos, com 3 algarismos iniciados por 0. Nós temos 3 espaços também, né? São 3 algarismos distintos, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eles devem ser iniciados por 0, porque foram os números que eu contei a mais ali, né? Então, iniciados por 0, se o primeiro dígito deve ser 0, eu tenho um 0 apenas, né? Eu tenho um 0 apenas. Então, há um modo de compor o primeiro dígito aqui. No último dígito, como eles devem ser pares, né? E são distintos, pares distintos, eu já utilizei o 0, então só tenho o 2 e o 4. Então, no último dígito, eu posso utilizar 2 números, né? Eu tenho 2 números ao meu dispor. Por exemplo, escolho o número 4. Eu não posso usar o 4 mais. Então, restaram quantos números ali no meio? Eu tenho 1, 2, 3, 4 números, né? Multiplicando tudo pelo PFC, 1 vezes 4 vezes 2. Então, foram 8 números que eu contei a mais ali dos 60, né? Foram 8 números pares distintos iniciados por 0 que eu contei a mais. Então, fazendo 60 menos 8, 52. Resposta 52, alternativa A. Tem um outro jeito também de resolver essa questão aqui,
Se você sabe resolver essa questão de uma forma diferente da que eu resolvi, deixe nos comentários. Deixa eu ver se você vai conseguir resolver por esse modo que eu estou pensando aqui. Beleza? Vamos lá agora a questão de número 29. Já está quase acabando, meu querido. Aguenta aí, já está quase. 29. Uma lata lacrada tem a forma de um cilindro circular reto com área total igual a 160 pi centímetros quadrados. Se a altura da lata é 4 vezes o raio da base, o diâmetro desta lata em centímetros será de... Lembrando que o diâmetro que ele pede na questão é 2 vezes o raio, né? Vamos representar o nosso cilindro, representando a nossa lata ali. Então, mais ou menos assim, não está muito bom o desenho, mas não importa, o que importa é a gente entender, né? Então ali nós temos o raio da base e a altura dele é 4 vezes o seu raio. Ele fala que a área total é igual a 160 pi centímetros quadrados. Eu não sei de cabeça qual é a área total do cilindro, eu não sei, é a fórmula. E eu também recomendo que você não fique decorando tudo quanto é fórmula, porque matemática não é bem isso, é você raciocinar, meu querido. Então vamos pensar um pouco aqui. Se eu fosse planificar aquele cilindro, né, eu teria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Então o cilindro planificado, deixa eu tentar melhorar esse círculo. Tá difícil? Vai assim mesmo. Tá bom, né? Tá bom. O cilindro planificado ficaria mais ou menos desse tipo, né? Seria um retângulo e ali a gente teria as bases. Lembra que se eu enrolar uma folha, né? Se eu enrolar uma folha do formato retangular, então você vai ter aquele cilindro ali, então tem que fechar ela, né? Vai ficar o fundo, né? E a tampa, então eu tenho que fechar com as bases. Então ali a área da base, e essa é a famosa área lateral. Esse comprimento aqui é o comprimento daquela circunferência, né? Para poder fechar certinho tem que ser o comprimento da circunferência. E você sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, né? Então aqui é 2πr, esse comprimento. E aqui é a altura mesmo do cilindro, a altura h. Então para calcular a área total, na área lateral, né, nós vamos ter o quê? Como é um retângulo, vai ser 2πr, base vezes altura, 2πr vezes h. 2πrh, 2πrh. Já vamos calcular aqui, né, como a altura é 4r, nós vamos ter 2πr vezes 4r, vezes 4r. Então, nós vamos ter 2 vezes 4, 8, 8πr ao quadrado, né? R vezes r ao quadrado, 8πr ao quadrado. Muito bem, essa é a área lateral. Eu preciso também da área da base, né? A área da base, vamos fazer aqui embaixo também, ela é πr ao quadrado, porque afinal, se é um círculo, é um ovo, Júnior. Não, aquilo é um círculo, é o seu olho que está torto. Brincadeira, né? Então, o círculo, a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então, a área da base, πr ao quadrado. Mas a área total, aliás, a área total, ela é calculada por 2 vezes a área da base, porque são duas bases, né? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, essa é a área total da figura, né? 2 vezes a área da base, mais aquela área lateral. Show de bola! Então, vamos substituir ali a área total, vai ser 2 vezes a área da base, então vai ser 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 8πr
πr ao quadrado. 2πr ao quadrado mais 8πr ao quadrado dá 10πr ao quadrado, certo? 10πr ao quadrado. E agora ficou fácil demais, né? Se a área total é 10πr ao quadrado, e ele disse que a área total é 160π, então eu vou igualar isso aqui a 160π, né? 160π. Então já posso cortar o π. Se eu quiser também corto o zero. O raio ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então o raio é 4. A unidade usada é centímetro, se eu não me engano, né? Então 4 centímetros. Se o raio é 4 centímetros, finalmente, ele pede o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, o diâmetro solicitado, 8 centímetros. Alternativa B. Vamos conferir? Acho que eu nem conferi a questão anterior, que deu letra A, né? 52, letra A. A 28, letra A, conferiu. E a 29, letra B. Letra B de fato. Vamos agora para a saideira, a nossa última questão. Última questão, questão 30. Uma esfera possui seu volume igual ao dobro da sua área de superfície. Se o raio da esfera é dado em centímetros, o volume desta esfera em centímetros cúbicos é de... Só fazer um comentário inicial, porque ele fala que o volume é igual ao dobro da sua área. Como assim, meu querido? Volume igual à área? Não faz sentido, né? O cara que criou a questão não pensou muito bem. Né? Talvez ele queria dizer que é numericamente igual, né? Como assim, professor? Não entendi. Seria parecido você dizer o seguinte numa questão. 2 horas é igual a 1 litro. Como assim? 2 horas igual a litro? Não faz sentido. Mas se eu digo que, né, aqui nesse contexto, que o volume da esfera é numericamente igual ao dobro da área da superfície dela, tudo bem. Né? Aí eu até dou um desconto para o cara que fez a questão. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa questão ela cabe recurso. Se você errou essa questão, olhou no gabarito lá e não deu a que você marcou, entra com recurso, meu querido. Talvez a banca aceite aí o nosso argumento, né? Não dá para dizer que um volume seja igual a uma área, né? Poderia dizer numericamente igual, que é o que a gente utiliza em física. A gente utiliza muito essa ideia de numericamente igual em algumas situações. Tudo bem? Então vamos resolver, pelo que ele disse aqui, só do ponto de vista matemático, né? Utilizando as equações e tudo mais. Vamos lá. Então ele falou que na esfera o volume é igual ao dobro da área da superfície dela. Vamos considerar numericamente igual isso ali, né? Se o raio da esfera é dado em centímetros, o volume desta esfera em centímetros cúbicos é de... Então ele quer saber o volume. Eu falei numa questão anterior que tem algumas formas que você não precisa saber o decor. Outras formas você precisa saber. O volume da esfera, cara, é quase que impossível de você deduzir se você esquecer, principalmente na hora da prova, né? Claro que se você tem tempo, deduz aí a fórmula, show de bola, muito bom. Mas a fórmula do volume da esfera eu recomendo que você decore. Então é 4/3 de πr ao cubo, vezes o dobro da área da superfície, a superfície da esfera, né? A área da superfície da esfera. Eu decorei assim, cara, o volume é 4/3 de πr ao cubo. A área da superfície esférica, eu tiro aquele 3 e aquele 3 de cima, volume ao cubo, área ao quadrado.
Então 4πr ao quadrado, eu decorei assim. Tudo bem? Então sempre que eu esqueço, o volume 4/3 πr ao cubo, a área 4π, corto 3, πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Eu posso cancelar o 4 e o 4. Cortou o π também, cortou. E beleza, então eu fiquei com r ao cubo sobre 3, que é igual a 2r ao quadrado. Multipliquei cruzado, então nós temos que o raio ao cubo é igual a 3 vezes 2, 6, 6r ao quadrado. Vamos passar para cá esse termo, você poderia até dividir os dois lados da equação pelo raio ao quadrado, mas acho perigoso do ponto de vista matemático de você fazer isso aqui. Mas no concurso você poderia fazer esse problema nenhum, mas eu corrigindo aqui não vou fazer. Então r ao cubo, passei para cá o 6r ao quadrado, ficou menos 6r ao quadrado, do outro lado ficou igual a zero, né? Eu posso deixar o r ao quadrado em evidência. Então r ao quadrado em evidência, que multiplica r, né? Porque r ao quadrado vezes r é r ao cubo, menos. Então, vezes aqui, então 6, porque já tem o r ao quadrado lá fora. Faz a volta para ver se acertou. R ao quadrado vezes r dá r ao cubo. R ao quadrado vezes menos 6 dá menos 6r ao quadrado, de fato. Que é igual a zero. E aqui nós temos uma famosa igualdade, né? Se eu tenho a vezes b, que é igual a zero, o produto de dois números reais é igual a zero, é porque ou a é igual a zero ou o b é igual a zero. Então nós vamos utilizar essa ideia, né? O primeiro termo ele vai ser igual a zero, ou o segundo termo, que é r menos 6, que é igual a zero. Claro, o raio igual a zero não faz sentido para a gente, né? Então não vou utilizar essa primeira igualdade e vamos utilizar a segunda. R menos 6 igual a zero, passou menos 6 para o outro lado, ficou R igual a 6. Então o raio, o valor dele é 6, né? A unidade usada é centímetros, 6 centímetros. Ele quer saber não o raio, ele quer saber o volume. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então nós vamos ter que o volume é igual a 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, que é 6 ao cubo. 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 180 com 36, 216, né? Então o volume é igual a 4 vezes π vezes 216 dividido por 3. Dá para simplificar um pouco aqui. 21 por 3, 7. 6 por 3, 2. Então ali dá 72. 4 vezes 72. Se fosse 2 vezes 72, seria 144. Então 2 vezes 144, porque é vezes 4, né? Daria 288. Certo? Então 288 π centímetros cúbicos. O professor não consegui chegar nessa alternativa e errei a questão. Então, pelo que a gente falou lá no início, entra com recurso, beleza? Então, pelo que eu cheguei aqui, não foi 144, né? É letra D, 188, né? 288, quer dizer. 288, beleza? Então, letra D, vamos só conferir no final ali, com o gabarito 30D. Pelo menos o cara não errou em nenhum cálculo. De fato, o volume seria 288 π. Então, pelo erro conceitual, se você errou, recomendo que você entre com recurso contra essa questão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa correção de matemática. Se você quer ver também a correção de RLM, de raciocínio lógico, comente aí que eu, conforme o que vocês pedirem, eu vou postar também. Até a próxima!